Com os resultados do futebol do fim de semana no Brasileirão da Série A no sábado. 3 jogos, 3 empates. Goiás e Bragantino 1-1. São Paulo e Ceará 2-2. São Paulo, hein? E o Fortaleza empatou com o Juventude em 1-1. Final de semana tivemos também CSA 2, Novo Horizontino 1, Sampaio Corrêa 2, Guarani 1 pelo Brasileiro da Série B. Jogos de sábado, hein? No Brasileiro da Série C, muitos empates. São José e Atlético Cearense, Confiança e Aparecidense 1-1. 1-0 o Figueirense venceu o Ferroviário. 1-0 o Vitória bateu o Campinense também fora de casa. O ABC 3-0 sobre o Brasil de Pelotas. No Brasileiro da Série D, destaque para a vitória do Paraná sobre o Santo André por 1-0. O jogo foi no mesmo horário ali do final da Champions. Ainda na quarta divisão, tivemos aí a vitória da Inter de Limeira sobre o RT pelo placar de 1-0 e a equipe da Ferroviária batendo a Caldense pelo placar aí de 2-1. São Bernardo ganhou do Nova Iguaçu pelo placar de 1-0. Destaque para o jogo aqui do Náutico de Roraima contra o Trem, 5-3 esse jogo, rapaz, e o Trem fez o gol da vitória aos 43 ali do segundo tempo. Flávio Caçarrato marcou 2 pelo Náutico de Roraima, ele tá por lá, hein? No Paulista da segunda divisão, no último sábado, destaque aqui para o América de São José do Rio Preto, que perdeu para a Inter de Bebedouro por 2-0, e o campeão da Copa do Brasil, né, o Paulista de Jundiaí, que ficou no empate com o Amparo fora de casa pelo placar de 1-1. Liga dos Campeões, tem vídeo falando só disso, do gol aí do Vinícius Júnior e a vitória do Real Madrid sobre o Liverpool e o título. E no Brasileiro de Futebol Feminino, o Corinthians goleou o Kinderman por 4-0, o Inter ganhou do Real Brasília por 2-1, Bragantino e Smack empataram em 1-1. Jogos do sábado. Vamos agora para o Domingão de Futebol. Ontem tivemos pela primeira vez Rafael Veiga perdendo um pênalti e pela primeira vez o Santos perdendo em casa desde que Bustos assumiu o time. Palmeiras venceu por 1-0, o gol foi do Gustavo Gomes. O Coritiba com Igor Paixão venceu o Botafogo por 1-0. No Fla-Flu, jogo da redenção. Hugo Souza jogou demais, foi o nome do jogo. Tivemos o gol do Gabriel Pereira, maior jejum encerrado desde que ele chegou no Flamengo, e gol também do Andréas Pereira, aquele que falhou na final da Libertadores. Ele deu assistência, inclusive, para o gol do Gabriel. Então, a redenção de todo mundo ontem, o Flamengo venceu por 2-1. O Atlético Paranaense bateu o Cuiabá por 1-0 fora de casa. Corinthians e América Mineiro empataram em 1-1. Torcida vaiando o timão, hein? E o Atlético Mineiro, que golaço do Hulk, né? Bateu o Avaí por 2-1. No Brasileiro da Série B, Vila Nova e Grêmio empataram em 0-0. Na Série C, destaque para o duelo de paulistas. Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, 2-2. Com os dois últimos gols, Bruno Michel aos 41 do segundo tempo e o Camilo, eterno Camilo, fez o gol do Mirassol aos 46 do segundo tempo. 2-2 terminou a partida. Pelo Brasileiro da Série D, destaque que o Azures com os gols do Wellison e do Pedrinho ex-Flamengo, né? E o Wellison, ex-Clube Esportivo União, bateu o Cascavel lá em Cascavel por 2-0 e o Azures assumiu a liderança do grupo dentro aí do Brasileiro da quarta divisão, né? É a Série D do Campeonato Brasileiro. Destaque aqui também para o Paulista da segunda divisão. Ontem nós tivemos Vossen e Grêmio Prudente empatando em 1-1, Itararé e Acisense também empataram em 1-1 e a Santa Cruzense perdeu para o Oswaldo Cruz pelo placar de 2-0. E o Nottingham Forest, hein? Já tem título de Champions, rapaz. Com o gol do Cowell contra, a equipe voltou para a elite do futebol inglês depois de muito tempo, 23 anos. Quem também comemorou ontem foi o Monza, que venceu o Pisa pelo placar de 4-3, 2 gols na prorrogação, né? E agora está na elite. No Brasileiro de Futebol Feminino, o Flamengo bateu o Grêmio 2-0. Palmeiras, 5-0 no São José. Palmeiras lidera o masculino e o feminino. Cruzeiro e Crespão 0-0 e a Ferroviária ganhou do Santos pelo placar de 1-0. Os resultados aí do final de semana. Para esta segunda, o que está programado? Tem Inter e Atlético Goianiense pela Série A, Paysandu e Manaus pela Série C, Anápolis e Ceilândia pela Série D e São Paulo e Atlético Mineiro pelo Brasileiro Feminino, tá bom? Era a agenda e os resultados do fim de semana do futebol.